Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. E o governo Trump avisa, pretende usar o doutor Alei de Moraes como bode expiatório. Vou fazer uma coisa agora porque acho bastante interessante, neste momento, comentar, reagir a um posicionamento. Nós procuramos fazer o quanto mais original possível os nossos comentários aqui, mas hoje nós vamos... Achei interessante este posicionamento aí, um breve posicionamento da doutora juíza aposentada forçadamente, Ludmila. Achei interessante. Por quê? Porque, vejam, está uma bagunça. A esquerda entra na cabeça de vocês. A esquerda entra na cabeça de vocês, entra no juízo de vocês. E vocês, muitos de vocês, são despreparados para analisar a realidade. Então, vejam, os Estados Unidos manda alguém para cá que é coordenador de sanções internacionais. O Eduardo Bolsonaro, que é assim com Trump, com várias autoridades altas do governo Trump, diz o seguinte: olha, ele está indo para avaliar sanções contra o Alei de Moraes. Veja, o Eduardo está livre, leve e solto. O Eduardo pode fazer isso e deve fazer isso. Bom, aí só que o Jamil Chad do UOL disse que não, que isso e que aquilo, e vocês acreditam no Jamil e não no Eduardo? Como vocês deixam de acreditar no Eduardo em um segundo? Faça-me o favor. Bom, e aí, doutor, mas o próprio Flávio Bolsonaro também negou que esse cidadão, David Gamble, vem para cá para aplicar sanções, investigar e possivelmente aplicar sanções contra o doutor Moraes. O próprio Flávio Bolsonaro disse que não. Gente, abram o ouvido. O Flávio Bolsonaro não pode falar nada diferente do que ele falou, porque o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, é presidente de uma comissão do Senado, da Comissão de Segurança Pública. Ele só pode falar ali enquanto alguém que representa o Senado. Ele está institucionalmente, tem que ser assim, atado à sua posição. Vocês esperavam o quê? Que o Trump desenhasse, colocasse no X, o secretário de Estado, Marco Rubio, colocasse no X dele, estou indo lá. Não, ele está indo para um outro país, um país soberano. Não pode dizer, eu vou lá fazer. Não, entendem isso? O Flávio Bolsonaro falou o que tinha que falar, porque o que a Casa Branca divulgou oficialmente é que realmente esse enviado vem para discutir questões de segurança pública. O Flávio Bolsonaro está ali representando o Senado, só pode falar aquilo que falou. Cada um faz o seu papel. Vocês viram matéria da CNN, a própria CNN Brasil, dizendo que consultou autoridades do Departamento de Estado e o Departamento de Estado americano confirmou que o cara vem para investigar e possivelmente depois aplicar sanções. Então, assim, meu Deus, como vocês são despreparados em grande maioria. Pelo amor de Deus, coloquem a cabeça para pensar. A cabeça existe para isso, não para pôr chapéu, não para pôr touca, agora que o inverno vai chegar daqui a pouco. Entendem isso? Meu Deus do céu. Bom, achei prudente ouvir rapidamente essas considerações a esse respeito também da doutora Ludmila. Pelo amor de Deus, que população que se diz conservadora e de direita despreparada é essa? Não sabe raciocinar? Eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado, sanções ou FEC. Me parece que quem vai ser o bode expiatório disso aí, como exemplo, vai ser o Alexandre de Moraes. É como se os Estados Unidos estivessem olhando, quem vai ser o juiz no mundo que a gente vai pegar para sancionar e para dar como exemplo para todos os outros países, inclusive para a gente aqui internamente? Aquele careca lá do Brasil. Segunda coisa, se essa reunião fosse apenas e tão somente para tratar de organizações criminosas, tráfico, terrorismo, etc, etc e tal, por que a pessoa enviada seria o coordenador de sanções do Departamento de Estado? Por que ele não enviou o Maurício Caroni, eu acho que é o nome dele, que é o chefe do Departamento de Estado para a América Latina?
e é um dos responsáveis, inclusive, pela decretação do Trem de Aragua como organização terrorista. Por que não mandou esse cara que assinou lá o decreto considerando o Trem de Aragua terrorista? Por que não mandou esse? Por que mandou o chefe de sanções? Por quê? Vocês estão entendendo onde é que eu estou querendo chegar? A informação do Jamil Chad, assim, a gente vai ter que esperar aí, pelo menos amanhã e depois, para ver o que aconteceu de fato, né? Eu só estou dizendo, eu estou analisando aqui as circunstâncias e estou colocando vocês para analisarem as circunstâncias comigo. Primeira coisa, quem deu a informação foi o embaixador ainda nomeado na era Biden. E segundo, por que estão mandando o chefe de sanções e não o cara envolvido diretamente com a América Latina, o cara que estava envolvido lá com a classificação do Trem de Aragua como organização terrorista? Por que não mandaram esse cara? Então, assim, eu estou dando argumentos plausíveis, razoáveis, para considerar seriamente o que o Eduardo Bolsonaro está falando. E como nós todos sabemos, o Eduardo, sim, ele fala com autoridades do Departamento de Estado. Então, por que eu haveria de acreditar em Jamil Chad? O Jamil Chad parece estar fazendo ali mais um wishful thinking. Ele tem um desejo de que não seja isso. É como se ele estivesse pensando, olha, meu Deus do céu, tomara que não seja isso, tomara que não seja para sancionar o Alexandre de Moraes. É um desejo, me parece que é mais um desejo do Jamil Chad e não uma análise real do que está realmente acontecendo. Vocês estão entendendo? E caso realmente se concretize isso que o Eduardo Bolsonaro falou, de que realmente ele vai para ouvir autoridades brasileiras, para ouvir pessoas, no caso, ouvir até mesmo uma vítima, que seria o próprio Bolsonaro, essa divulgação me parece que é um recado. É, ao mesmo tempo, uma, digamos assim, uma tranquilização ao povo no sentido de que, olha, nós não esquecemos de vocês, estamos agindo aqui, e também um recado para as autoridades que estão sendo colaboracionistas do regime. É como se deixassem ali mais um bilhetinho dizendo, nós não esquecemos de vocês, estamos indo aí sim, e vamos procurar saber, sim, mais sobre o Alexandre de Moraes. Estamos sim enviando o nosso chefe de sanções. Olha o cargo do homem que está indo, gente. Olha o cargo dele. Coordenador de sanções. Por que o coordenador de sanções vai estar indo para ver terrorismo, tráfico? Coordenador de sanções é para discutir sanção. Será que eu estou ficando maluca? Então isso me parece claramente um recado. Dizendo, olha, estamos olhando vocês, estamos tendo problema aqui nos Estados Unidos também, com juízes ativistas. Aqui ainda é ativismo. No caso do Brasil, a coisa já passou do ativismo, já passou a ser prática de crime mesmo, crimes judiciais. Aqui nos Estados Unidos ainda é um ativismozinho político. Então eles estão vendo que o Brasil é um caso ainda bem sucedido de domínio judicial. Política dominada pela justiça. E na minha percepção, aí é uma análise minha, tá? É uma opinião minha. Na minha opinião, eles vão pegar o Alexandre de Moraes para sancionar pesado sanções ou FEC, que são aquelas sanções financeiras internacionais, para dar de exemplo não apenas aos juízes dos Estados Unidos, ativistas, para que eles não se metam à besta de fazer a mesma coisa, como também usar o Alexandre de Moraes como aviso para a União Europeia. Me parece que quem vai ser o bode expiatório disso aí, vai ser pego como exemplo, vai ser o Alexandre de Moraes. É como se os Estados Unidos estivessem olhando, quem vai ser o juiz no mundo que a gente vai pegar para sancionar e para dar como exemplo para todos os outros países, inclusive para a gente aqui internamente? Aquele careca lá do Brasil. Melhor exemplo. Melhor exemplo.
Eles não se dão. Hoje em dia, esse governo do Trump não se dá nem com o governo brasileiro. Aliás, é cheio de reservas, né? A aproximação do Lula com a China, navio iraniano, o Lula querendo dar um chega pra lá no dólar, querendo tirar o dólar das transações comerciais. Então não tem por que os Estados Unidos quererem ali ficar babando o ovo do Lula. E o mercado brasileiro nem é tão importante para os Estados Unidos assim, a ponto de querer ficar babando sobre. Eles vão fazer isso com o Alexandre de Moraes e não vão sentir nada de volta. Só vão ter vantagens fazendo isso. Porque vão mandar o recado para o judiciário do mundo todo e daqui, internamente dos Estados Unidos. E outra coisa, quando você divulga... Agora eu estou dando aqui um outro argumento, porque eu vi gente falando assim, até um argumento razoável. Falando assim, mas se eles quisessem sancionar, eles sancionariam e ficariam quietos. Não precisa ficar divulgando, não precisa ficar falando alto, dizendo que vai, que quem fica falando muito não faz. É até um argumento razoável. Mas eu digo para vocês o seguinte, quando você faz essa ação de maneira mais exposta, quando você divulga, olha, está indo um cara lá discutir, ouvir autoridades, isso e aquilo, você aumenta a autoridade de uma eventual futura sanção internacional, porque é uma demonstração de que houve realmente esforços de busca da verdade. Então, no cenário internacional, quando você toma essa atitude de enviar um agente para ouvir as pessoas, para estudar o que está acontecendo, a comunidade internacional vai ver essas eventuais sanções como algo mais legítimo. Eles vão falar, não, poxa, não foi uma canetada simplesmente, eles foram lá estudar o caso, ouvir as pessoas. Não foi uma atitude simplesmente política, porque o Trump não gosta do Lula ou não gosta do Alexandre de Moraes. Não, eles mandaram lá uma equipe para estudar o caso e tal. Então você ganha muito mais credibilidade internacional quando você manda uma comitiva antes para estudar o caso. As pessoas vão confiar mais nessa eventual decisão futura. Bom, este ponto, esta análise da doutora Ludmila, eu considero perfeita. Perfeita. Eu trouxe aqui, às vezes eu gosto de reagir, é muito pontual, isso não é muito comum aqui, de reagir sobre situações, sobre posicionamentos de algumas pessoas que foram assim no cerne da questão. Parece que é autoexplicativo tudo que ela disse. E como ela disse também, vamos aguardar os desdobramentos, né? Os desdobramentos. A análise dela, nesse ponto, eu acho impecável. Bom, dê seu like, inscreva-se. Se você já é inscrito, não se esqueça de conferir sua inscrição. Todos os dias eles estão tirando sua inscrição. Além disso, não espere notificação. Entre no canal várias vezes ao dia por sua conta e risco, sem esperar notificação. Deixe comentários sempre muito honrosos, por favor. Compartilhe. Aqui embaixo há uma aba Seja Membro. Clicando nela você verificará como é fácil se tornar membro. Até a próxima.